Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável, continuando nossos estudos sobre o livro de texto do U100, um curso em milagres. E nós vamos entrar na seção 3 do capítulo 13, o medo sem culpa. E vamos fazer uma provocação aqui para você que está nos assistindo. Aquilo que realmente temos medo e não sabemos que o temos. Ele está a nível inconsciente. Se você quiser saber sobre este assunto, fique conosco até o final. Então vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte, para que esse enigma seja esclarecido. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo, sem a necessidade de que o erguesses à tua consciência por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que interpuseste entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se não o reconhecer. No entanto, em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo. Não gosta dele, mas não é o teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida porque tens mais medo do que ela encobre. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasses que, sem o ego, acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. E aqui ele começa a nos dar a resposta do nosso verdadeiro medo. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O que quer dizer isso? Nós não temos tanto medo e até achamos normal sofrermos, sentir dor, morrer. Mas temos medo da redenção, daquilo que realmente somos. Somos eternos e imortais. Isso é que realmente nós tememos. Em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo, pois ele é inconsciente ainda para nós. Nós o negamos. Como o negamos? Em nossas fanfarrices, em nossas arrogâncias, em nossos ataques. E ele continua, que nós não gostamos desse medo, mas
não é o teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Então nós temos medo de nós mesmos, do ataque incontrolável que nós permitimos através do ego. Mas esse não é o nosso medo real. Que ele diz aqui: tu mantens escondida, porque tens mais medo do que ela encobre. Ou seja, mantém escondida a tua hostilidade, a sua postura de ataque. E isso não se compara ao medo inconsciente que nós temos da redenção. E ele vai nos próximos parágrafos deixar isso mais claro para nós. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada, igual nós já falamos, comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para o teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditasses que ele te salva do amor, pois esse desejo causou a separação e tu o protegeste, porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria impelir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é salvação porque te impede isso. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Então nós não admitimos essa atração e esse amor que temos por Deus e dele por nós. Nós, no ego, apoiamos a separação. E dentro disso, nós atacamos a nossa própria realidade. Aquilo que somos. Que é essa identificação com o amor, com o Pai. E aqui ele ainda diz: sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscaste deixar. Nós é que abandonamos a nossa própria realidade e não queremos
vê-la, aceitá-la. Não queremos ver a nossa unidade no Pai, e sim lutar, defender a separação. Mas vamos continuar. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio. Associas amor com fraqueza e ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza, pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado de amor se o ouvisses, e todo o mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é a vontade de Deus ser excluído. Então aqui ele diz o seguinte, e isso é muito real para nós. No ego, realmente é impossível amar. Como que ele diz? Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio. Nós temos mais condições de odiar e acreditar que no ódio está a nossa fortaleza do que amar. O ego inverte tudo em sua própria defesa. E quando isso, vamos dizer assim, é visto, é mostrado, é reconhecido por nós através da luz do Espírito, o ego acha que está sendo atacado em sua fortaleza, pois no verdadeiro amor o ego não tem existência, pois no amor não há possibilidade de nenhuma separação, de nenhum ataque, de nenhuma exclusão. No amor só há inclusão dele mesmo por ele mesmo. E todas as nossas ilusões de separação, de exclusão, de defesas, de ataque, desaparecem neste amor. Neste amor que nós temos para aquilo que é real, que é Ele mesmo. Em nós e dele para nós. E nós para Ele. Que neste caso ele simboliza como a figura do Pai, mas não identificado como uma pessoa, e sim como uma consciência do amor, que desfaz todas essas nossas ilusões da separatividade, do individualismo e do egoísmo. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor porque pensas que ele te esmagaria no nada. É isso que o ego sente. Que na presença do amor, realmente o ego não é nada. Ele não tem nem existência. Então vamos dizer assim, a reação do ego seria natural, pois ele desaparece na presença do amor.
Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora este mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor. E quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. Vamos refletir sobre isso. Como já falamos, o ego tem medo deste amor. Pois este amor significa o desaparecimento e o reconhecimento de toda a ilusão do ego, que está profundamente arraigada naquilo que ele fala, que é no ataque, que é a sua defesa. E isso nós podemos ver no nosso dia a dia. Como nós atacamos os nossos irmãos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos, e atacamos a nós próprios mesmos. Veja a extensão disso como projeção no mundo em que vivemos. Um mundo totalmente conflitado, em guerra, em que nós utilizamos a nossa mente para destruir o nosso irmão. E isso é que nós temos medo que seja desfeito. Veja a insanidade disso. E é nisso que está a força do ego. Ele fala, pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir. E, amando Deus, como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Mas isso é evidente. No amor não existe a possibilidade deste mundo tal qual o percebemos de existir. E nós não queremos abandonar essa arrogância do ego, que pensa que ali está a sua magnitude, como ele diz aqui. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. É isso que nós tememos. Tememos ver, constatar, reconhecer a nossa própria ilusão, a nossa própria inexistência em relação àquilo que é real, em relação
ao amor. Podes aceitar a insanidade porque a fizestes. Aquilo que é insano parte sempre de nós. Mas não podes aceitar o amor porque não o fizestes. Preferes ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizeste. Tens mais medo de Deus do que do ego. E o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. Mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a tua. Então, quer mais claro do que isso? Nós preferimos dar validade ao ego do que a Deus. Tens mais medo de Deus do que do ego. E o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. E aqui, neste parágrafo, me fez relembrar das nossas escolhas e de uma que simbolicamente representa isso muito que está sendo dito aqui. Entre o amor e o ego, entre Jesus, que representava esse amor, e Barrabás, que representava o ego, o revoltado, o revolucionário, nós optamos por quem? E ainda continuamos a optar por quem? Como ele diz aqui, nessa situação onde o amor não é bem aceito, ele não pode entrar, mas o ódio pode, pois ele não importa com a nossa vontade, pois nós já estamos decididos em aceitá-lo, em projetá-lo. Tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual reposam as outras. Quando nós escondemos de nós mesmos essas ilusões, que são a ilusão do medo, a ilusão da separação, a ilusão da crença no ego, em que sua força consiste nessa separação e por consequência disso, ali está a questão do ataque, pois nós nos sentimos sozinhos e muito vulneráveis. Quando isso não é visto, isso torna-se a raiz de todas as outras ilusões, pois nós justificamos tudo que decorre desse encobertamento, dessa inconsciência. E achamos que isso é a nossa realidade, que é natural. Pois
Abaixo delas e permanecendo oculta, enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Então, toda essa ilusão se aloja no mental. E quando isso é descoberto, é colocado às claras pela luz do Espírito, fica evidente a nossa necessidade de cura no plano mental. É ali que está a realidade da cura, pois o Espírito já é perfeito. O Espírito, aquilo que realmente nós somos, não precisa de cura, mas a mente, que é um instrumento do Espírito, precisa ser curada. E dentro dela está o livre-arbítrio. E se a mente constrói esse mundo, constrói esse ego e o afirma com a realidade, o Espírito não pode utilizá-la como um instrumento. E quando ela percebe essa necessidade, ela pode, pelo Espírito, ser curada. E aqui há uma reversão do foco da mente, em que ela deixa de focar em suas ilusões, seja neste mundo que ela projeta e que ela construiu, para focar na realidade do Espírito, daquilo que todos nós somos, desfazendo essa separação que nós tanto acreditamos que exista. Nenhum entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. Nós já dissemos aqui que o tempo todo nós estamos nos crucificando. E quer mais dor e sofrimento do que uma mente que não tem sossego, que está o tempo todo pensando em seus pensamentos sobre o ataque, sobre a ilusão da separação, do isolamento, que está sob constante pressão de medo, que ela não quer reconhecer. Isso é que precisa ser curado em nós. E essa cura não é, como ele diz aqui, nenhum entre todos os truques e jogos que lhe oferece é capaz de curá-la. Pois se fosse isso possível, este mundo tal qual nós o projetamos não existiria. E, no entanto, ele não é crucificado, o Filho de Deus. Aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura. Pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido. Não escondas o sofrimento da sua vista, mas com contentamento traze-o a ele, oferece a ele. Mas para primeiro se oferecer, você tem que reconhecer essas suas ilusões que te faz sofrer.
Dispõe diante da sua eterna sanidade tudo o que está ferido em ti e permite que ele te cure. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da sua luz e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possa ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te, e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Então, é na mente, conforme já dissemos, que está a nossa cura. Mas a mente, pela própria mente, não se pode autocurar. Ela precisa de reconhecer as suas próprias ilusões e entregá-las à sabedoria, à luz do Espírito, que vai dissolver essas ilusões. E que são essas ilusões? São os nossos pensamentos que mantemos em relação à separatividade, ao medo, a tudo aquilo que nós projetamos nesse mundo, ao mundo que fizemos e a nós mesmos que nos construímos como uma imagem que temos de nós mesmos e do outro. Isso tudo está no plano mental. E isso é que precisa ser entregue para que seja curado. Por baixo de toda a grandiosidade à qual dás tanto valor, está o teu pedido real de ajuda, pois chamas o teu Pai pedindo amor, e assim como o teu Pai te chama para Ele mesmo, naquele lugar que escondeste a tua vontade, é apenas unir-te ao Pai em sua memória, com amor. Acharás esse lugar da verdade na medida em que o vires nos teus irmãos, pois, embora eles possam enganar a si mesmos, como tu, anseiam pela grandeza que está neles, e percebendo-a, darás boas-vindas a ela, e ela será tua, pois a grandeza é o direito do Filho de Deus e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real e ele só ficará contente com sua realidade. E aqui ele dá algo bastante interessante que nós podemos estar prestando atenção. Acharás esse lugar, o lugar da verdade, na medida em que o vires nos teus irmãos. Então, aqui, nós sempre mencionamos que o nosso irmão é o nosso Salvador, pois aquilo que eu vejo nele é o que eu vejo em mim. E se eu vejo nele aquilo que é real, sem nenhum engano, como ele diz aqui, pois embora eles possam enganar a si mesmo, como tu, anseiam pela grandeza que está neles. Então, toda vez que nós reconhecemos a grandeza do Filho de Deus em nossos irmãos, nós a reconhecemos em nós mesmos. Não há como você se curar sem
que você veja essa grandeza em seu irmão. Isso é como que se fosse, vamos dizer assim, entre aspas, uma avaliação daquilo que você está recebendo como cura e estendendo a eles. E tirando da sua própria mente todas aquelas aparências que você pode ter contra você mesmo e seu irmão. Pois quando você vê a realidade daquilo que todos nós somos, todo o poder do ego desaparece nesta visão, restando apenas a realidade daquilo que somos, que é o amor de Deus em nós, por todos e todos por nós. Não há separação nisso. Aqui ele diz: salva-o de suas ilusões, para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo. E assim estarás te excluindo do seu poder de cura. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. E aqui, mais uma vez, ele volta nessa mesma situação em relação aos nossos irmãos. Mas não exclua ninguém do teu amor. Ou seja, nós não podemos selecionar aqueles irmãos que nós vamos amar e rejeitar outros. Essa inclusão é total. E aqui é muito importante que todo o conceito que você tem de seu irmão cai por terra, seja ele bom ou ruim, vamos dizer assim. Tudo aquilo que você julga do seu irmão não é verdadeiro. Nós temos sempre à frente, em nossos pensamentos, quando estamos diante do irmão, o julgamento. Que ele é assim, que ele é assado, que são os papéis que nós vivemos. E nisso, nós estamos confirmando a nossa ilusão nas aparências que o ego nos dá em nossa mente através dos nossos pensamentos e que nós constantemente afirmamos que sejam verdades. E quando a luz do Espírito incide sobre a nossa mente, por permitir que ela nos clareie, nos dê sabedoria, nos dê a sua própria visão, todos esses julgamentos, todos esses papéis que nós atribuímos a eles e a nós mesmos, começam a serem desfeitos, pois você não é isso. Você é o amor. Você é o Filho de Deus, que foi criado à sua semelhança, onde não há distinção entre você e o Pai, você e o Criador. Como não há nenhuma diferença entre nós. E isso que é a realidade que o Espírito
nos mostra em nossa mente. E aí está a paz que se faz pela igualdade, pela integridade que todos nós somos neste amor. Tu que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi decepada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Então, isso são os nossos pedidos ilusórios, que não pode ser atendido pelo Pai que nos ama. Então, ele diz aqui que nós ficamos, vamos dizer assim, raivosos contra o Pai por não ser atendidos. E nisso, atacamos a nossa própria igualdade gloriosa em relação a Ele. Nos distanciamos. E nisso está implícito o desejo de ser diferente, de ser um indivíduo em suas pretensões, em seu egoísmo. E isso ele não pode afirmar para nós como se realidade fosse. Graças a Deus, pois ele não entra nos nossos sonhos individuais e não os torna reais. É nós que temos que abandonar todas essas nossas ilusões que temos em relação a nós mesmos e a este mundo. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigia tudo e nada achava. Pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partindo em paz e retornando ao Pai? Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum, pois uma mente escura não pode viver em paz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigiste que acontecesse e, por conseguinte, acreditaste que era assim. Isso daqui é que nós chamamos do nosso sonho no ego. Pois uma mente que não é integral, que não está aberta ao todo, e sim dentro de sua própria compreensão individual que nós temos de nós mesmos. Como ele diz aqui, pois uma mente escura
não pode viver na luz e tem que buscar o lugar de trevas, onde possa acreditar. Presta bem atenção. Veja como que a nossa mente ela é desenfreada. Estava conversando há pouco tempo atrás com um amigo. Ele estava me dizendo que ele tinha cada pensamento mais bizarro possível, que ele falou, você não imagina. Então veja a escuridão da nossa mente. E aqui eu estou colocando um caso que parece extremo, mas não é tão extremo assim. Pois se prestarmos atenção e colocarmos sob a luz do Espírito, que isso que é difícil para nós, a dor é muito grande que sentimos ao deparar com a nossa situação confusa, de medo, de angústia, de tristeza, de depressão, tudo isso que está aí manifestado no mundo. Nós procuramos, como que ele diz aqui, utilizar de todos os truques e jogos, mas isso não é capaz de curar essa mente que está nessa escuridão. Talvez remedeie um pouco com os nossos remédios, mas isso não cura, pois a mente continua a reafirmar esses pensamentos constantes nessa ilusão do ego que se julga separado da fonte. Aí ele continua: escolher um é tornar sozinho, se individualizar, ser um, separado de tudo e, portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria ele capaz de te colocar à parte? Conhecendo que a tua paz está na sua unicidade? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã que viesse a habitar contigo na tua insanidade. E isso ele fez. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade, pois a sua resposta é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até lá. Então, como ele diz, né? Nós é que escolhemos essa situação que estamos vivendo, tornando-se um e separado. E aqui para frente nós vamos estudar sobre o amor especial, aquele amor dirigido para um, pois nós nos consideramos um e achamos que temos que amar única e exclusivamente uma pessoa, ou no máximo a nossa família. Nós vamos estudar sobre isso. É o amor dirigido, exclusivo. Mas vamos ao assunto daqui. Ele te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Então, a dor, o sofrimento, é criação nossa, não criação de Deus.
E enquanto nós acreditarmos que podemos sofrer, que podemos adoecer, que podemos morrer, isso será real para nós. Pois nós utilizamos do próprio poder de Deus em nossa mente para criar essas situações e dar a elas realidade. Como nós podemos acreditar que nós somos esse corpo e que temos que passar por isso tudo. Por isso que ele fala aqui, escolher um é tornar-se sozinho e, portanto, solitário. E isso que cria esta solidão, este isolamento. Pois nós não reconhecemos o princípio único, a nossa origem, que está em todos. Nós só vemos as divergências nas aparências e não vemos a nossa igualdade divina. Por isso, quando ele diz que quando você reconhece no seu irmão a sua verdade, a sua gloriosa divindade, o seu verdadeiro ser que está em você e nele, não dá atenção em seus pensamentos, que vão te dizer muitas e muitas boboseiras que não são reais, que vão julgar você e o outro com coisas que também não são reais. Aí você percebe essa união e deixa de ser um. E é isso que ele nos dá. Não reafirmar a nossa posição pessoal, pois ela que faz com que nós padecemos neste mundo e por este mundo que nós tanto temos colocado a nossa fé. A todos que nos escutaram até este presente instante, minha real gratidão. Até o próximo vídeo, que entraremos na seção 4, a função do tempo. Até lá.